Seja muito bem-vindo à nossa estreia. Aqui nós vamos falar de negócios e também de mentalidade. Vamos falar de resultados e principalmente de pessoas. Porque antes de existir uma empresa forte, precisa existir um líder forte. Ao longo dos nossos programas, você vai acompanhar entrevistas com empreendedores reais, gente que construiu do zero, que enfrentou crise, que superou medo, que transformou ideia em empresa e empresa em legado. Histórias que inspiram, mas que também ensinam. E a base de muitos desses ensinamentos passa por uma filosofia que atravessa gerações. Os princípios de triunfo estudados por Napoleon Hill. Uma linha de pensamento que mostra que riqueza começa na mente, que liderança se desenvolve e que ninguém cresce sozinho. É aí que entra um dos pilares fundamentais do nosso programa, o poder do Mastermind. A união estratégica de pessoas com objetivos em comum que compartilham experiência, fortalecem decisões e aceleram resultados. Aqui você vai entender como comunidades empreendedoras estão mudando realidades, gerando negócios e formando líderes mais preparados para o Brasil que está nascendo. Porque empreender não é só abrir uma empresa, é assumir a responsabilidade, é gerar impacto, construir futuro, e eu estou muito honrado de abrir esse espaço com você aqui. Eu sou Jason Albuquerque e a partir de hoje, de agora, semanalmente, aqui no TH+, nós vamos entrevistar, provocar, debater e conectar empreendedores que acreditam na livre iniciativa, no desenvolvimento humano e na força de uma comunidade que cresce unida. Se você acredita no poder do trabalho, na força das ideias e no valor de quem decide produzir, esse programa é seu. Está começando a nossa jornada. E na nossa estreia, nós temos uma protagonista do empreendedorismo feminino, doutora Paula Prudente, e também uma entrevista com a maior autoridade em Napoleon Hill da América Latina, Jamil Albuquerque. Fica com a gente que esse momento será extraordinário. Eu sou Paula Prudente, sou mãe, esposa, empreendedora e, acima de tudo, sou mulher. Eu sei exatamente o que significa dar conta de tudo e ainda ouvir que você poderia ter feito melhor. Esse espaço aqui não é para falar de perfeição, é para falar de realidade. Da mulher que trabalha, da que empreende, da que cria os filhos, da que segura a casa, da que está cansada, mas não desiste. A mulher brasileira não é fraca, ela só está sobrecarregada. Ensinar a mulher a ser culpada por tudo. Culpada por trabalhar demais, por trabalhar de menos, culpada por deixar o filho na escola, culpada por querer crescer. Mas ninguém ensina a mulher a se posicionar. Quando a mulher cresce, a família cresce. Quando a família cresce, a cidade cresce. E quando a cidade cresce, o país se desenvolve. Não existe desenvolvimento econômico sem fortalecimento feminino. Nós não precisamos de privilégios, precisamos de oportunidade, precisamos de segurança, de políticas que respeitem a realidade da mulher, que acorda às 5 da manhã. O Brasil tem milhões de mulheres empreendendo por necessidade, mas poucas recebem apoio para crescer. Empreender não pode ser sobrevivência, tem que ser prosperidade. Esse quadro é para você que está aí do outro lado, que já chorou escondido no banheiro, que já pensou em desistir, que já sentiu insuficiente. Aqui você vai ter voz, aqui você vai ter espaço, aqui nós vamos falar da verdade. Vamos falar de relacionamento, empreendedorismo, saúde, estética e tudo que for de nosso interesse. Porque mulher não quer aplausos, mulher quer respeito. Hoje eu quero falar com você sobre algo que está mudando o Brasil e que temos o nome de empreendedorismo feminino. Você sabia que o Brasil vive um momento histórico no empreendedorismo liderado por mulheres? Segundo dados recentes do Sebrae, mais de 10 milhões de mulheres brasileiras são donas do próprio negócio, o maior número que já tivemos até hoje. Esse grupo representa cerca de 1/3 dos empreendedores do país. Isso é o crescimento contínuo ao longo dos últimos anos,
resultado da busca por autonomia, renda e propósito. E não é pouca coisa. Em levantamentos mais amplos, considerando potenciais empreendedores, as mulheres já representam mais de metade das pessoas com intenção de abrir um negócio. Um indicador poderoso do que o futuro do empreendedorismo no Brasil pode sim ser conduzido por mulheres. Mas mesmo com essa força, existem desafios que precisamos reconhecer com honestidade. As mulheres empreendedoras costumam faturar menos do que os homens e estudos mostram que, em média, o rendimento das empresas lideradas por mulheres é significativamente menor, mesmo quando elas possuem níveis escolares superiores. O acesso ao financiamento ainda é desigual. Empresas lideradas por mulheres enfrentam mais dificuldade para conseguir crédito ou investimento e limita a escala de crescimento de seus negócios. E ainda hoje, menos de uma fração das exportadoras brasileiras é liderada por mulheres, mostrando que a presença feminina nas grandes oportunidades globais ainda é pequena. E isso representa uma lacuna enorme de oportunidade. Mas veja só, a educação feminina tem aumentado e as mulheres que empreendem estão cada vez mais escolarizadas, o que demonstra que o preparo e a qualificação já não são o problema. O desafio agora é romper e abrir portas para o talento das mulheres. O empreendedorismo feminino não é apenas uma tendência, é uma força real. Cria empregos, movimenta rendas do país, gera independência financeira, inspira outras mulheres a acreditar que é possível. E o mais impressionante, muitas mulheres começam seus negócios não apenas para lucrar, mas para resolver um problema real na vida delas ou na sua comunidade. Seja conciliar família e carreira, seja uma paixão, seja transformar em sustento. Por isso, quando uma mulher empreende, ela está afirmando ao mundo seu valor. Eu posso criar, eu posso influenciar. Isso mexe com a economia e com a sociedade, porque quem empreende não só cria um negócio, cria oportunidades de emprego, cria futuro. Empreender não é só abrir uma empresa. Empreender é acreditar em si, é transformar talento em resultado, é gerar renda e dignidade. E quando a mulher empreende, ela impacta o mundo além do seu próprio negócio. Ela influencia toda a comunidade ao seu redor. Porque o Brasil cresce quando a mulher cresce. E por falar em triunfo, eu vou conversar com alguém que vive isso na prática todos os dias. Ele é presidente da Fundação Napoleão Hill, é presidente do Mastermind na América Latina e nos países de língua portuguesa, é responsável por trazer todo o método e todos os treinamentos de Napoleão Hill, tudo que se conhece sobre Napoleão Hill, é professor de gerenciamento de cidades na Universidade da Califórnia, foi convidado para ser professor na Universidade da Califórnia, em San Diego, e é, com toda certeza, a maior autoridade em Napoleão Hill no Brasil. Muito bem-vindo ao nosso primeiro programa, Jamil Albuquerque. É um prazer, Jason, estar aqui nesse primeiro programa de Jason Albuquerque Question, questionando situações como essa de empreendedorismo, porque só se transforma uma nação, só se constrói um novo Brasil através do empreendedorismo. E é claro que se reveste de uma situação muito diferente, porque é uma roda de conversa e uma conversa entre pai e filhos. Ou seja, tudo o que nós fomos conversar aqui, você é testemunha ocular desde os primeiros momentos, desde das primeiras decisões, porque quando você nasceu eu ainda era um homem muito novo, eu tinha 22 anos, de forma que fizemos uma jornada muito parecida juntos. Sim. Então, estar aqui e conversar sobre esse tema, que é o evangelho da realização pessoal, que nós há quase 40 anos viemos espalhando este perfume, esta metodologia, me faz ficar, inclusive, nesse momento, tomado de emoção. Obrigado. É muito importante para mim, porque a gente, como o pai falou, essa trajetória foi construída em conjunto. E a gente, e nada mais...
e eu ia falar nada mais justo, mas demonstrando, para ficar melhor, demonstrando a nobreza do que a gente construiu, é imperioso que a gente fale e comece esse nosso primeiro programa juntos, porque a gente construiu o Mastermind até aqui, a gente, com todos os altos e baixos que uma empresa, de pequeno, desde o embrião até a vida adulta, ela requer, a força, a energia, as brigas, as reconciliações passam por isso, e a gente construiu isso em conjunto, como pai e filho, como família, e como foi dito, sempre, sempre, sempre na base dessa força do que é o empreendedorismo e dos princípios que o Napoleon Hill trouxe, que é atemporal, e a gente vai falar sobre isso agora a partir nesse nosso bate-papo aqui. Então, e eu quero começar perguntando algo que, como também foi falado, que é uma história que quase que acompanhei pelo tempo, mas no início não, mas de um certo momento para frente. Como empresa você acompanhou como empresa, sim. Ela, né? Você já estava presente. Mas como foi o início da trajetória com Napoleon Hill? Como foi assim conhecer o livro, que é o primeiro livro dele, que é o livro que está até aqui, os manuscritos, né? Que é o livro A Lei do Triunfo, para todo mundo ver aqui. Esse livro é o livro que mais transformou o empreendedorismo no mundo, com toda certeza, na história. Com certeza. E é o livro que define comportamento empreendedor, eu sempre digo isso nas nossas salas, nas nossas classes. Como foi, quando conheceu, como é que foi conhecer isso? Qual foi o grande turning point, o grande divisor de águas com Napoleon Hill? Para responder essa pergunta, eu vou citar um autor que é um dos meus poetas preferidos, que é Mário Quintana, onde ele cita aquela frase memorável de que os livros não mudam o mundo, os livros mudam as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. E comigo foi exatamente assim. Eu, como tantos, venho de uma trajetória dos anos 60, onde todo mundo era pobre, o Brasil era um país pobre, de forma que era um país onde as famílias eram muito grandes, muitos filhos, no meu caso 11 filhos, sou eu mais 10 irmãos, de uma trajetória de muita escassez, de muita pobreza, de muita dificuldade, mas um amor pela leitura. Eu aprendi a ler na Bíblia Sagrada. Antes de entrar na escola, a minha mãe me ensinou a ler na Bíblia Sagrada. Eu já identificava as frases, as palavras, eu já conseguia ter um certo contexto, o que era um grande diferencial naquela época. Nós temos uma Bíblia aqui, ó. Estamos com a Bíblia, tem uma Bíblia aqui, né? No armário. Então, a Bíblia sempre fez parte da minha história. E isso me fez eu adquirir o gosto pela leitura. E como vinha de uma estrutura evangélica, de uma casa religiosa muito conservadora, não jogava futebol, não via televisão, até porque televisão era raro naquela época, nas casas não tinham. Né? Se reuniam nas casas dos outros para ver televisão, assim foi os anos 70 no Brasil. E com 14 anos, eu saí da cidadezinha do interior. Com 9 anos, fomos para o litoral, dado uma situação familiar muito, muito fora do comum, tivemos que sair e fomos morar no litoral e, claro, como toda família pobre, morar na periferia. E a diversão era a escola e igreja, e trabalho, que era engraxate, vendedor de picolé, vendedor de lenha de casa em casa, empacotador de supermercados. Era o jeito de você arrumar algum trocado, contribuir com o crescimento da família. Num final de semana, numa sexta-tarde, como não tinha muita alternativa, eu gostava de pegar livros, porque tinha uma biblioteca pública, municipal, 3 ruas antes da minha rua, no início da rua. A gente morava lá no fundo da rua. E aí a gente morava exatamente ao lado da cadeia da cidade. Então, cadeia sempre foi afastado, você morava ao lado, morava afastado. E aí eu cheguei lá, eu já tinha lido praticamente todos os livros de biblioteca pública, municipal, da periferia, daquela época, pouquíssimos títulos. Já tinha lido quase todos, peguei, olhei volume 1, volume 2, assim, estava ali A Lei do Triunfo, eu peguei aquele livro, eram novos na biblioteca lá, alguém tinha doado alguma coisa. Eu peguei o volume 1, quando abri, nas primeiras palavras, o autor já mudou a minha concepção. E aí você falou, qual foi a ponta do ariete, que é a tua pergunta? Qual foi assim o puff?
ele falou, você não é pobre, você apenas está sem dinheiro. Aquilo abriu assim o horizonte de uma forma extraordinária, porque o problema da pobreza é exatamente a sensação de escassez. É pensar que pobreza é destino. Porque a pobreza não é a escassez de recurso, é uma atitude mental. Tanto é que o Dr. Napoleão Hill, mais tarde, criou aquela obra memorável dele, Atitude Mental Positiva, e ele explora muito esse conceito. Na história do próprio Napoleão Hill, a gente até pode falar isso mais pra frente, mas foi o que o legado dele como negócio foi o Atitude Mental Positiva, como business, eu digo, né? Como negócio. Né? Não, a grande virada da vida dele foi quando ele junto com o Clement Stone, lançou Atitude Mental Positiva e transformou isso num grande negócio. Né? E aí eu peguei aquele livro, levei para casa, comecei a ler, eu li a primeira parte dele, as 8 primeiras leis, eu li num final de semana. Pra gente entender o que são as 8 primeiras leis, dá pra ver aqui, ó, mais ou menos. Porque esse livro, inclusive, está dividido. Abrindo o 9º aqui, ó, direto, abrindo o 9º. Tô conhecendo o livro, né? Fazer mais que o combinado. Fazer aqui, mais que o combinado, que é a 9ª lei. Isso. Eu abrindo aqui, tá terminando a... Isso me impactou demais, aí eu peguei e baseado Essa parte aqui são as 8 primeiras. Isso. Aqui. Olha aqui. Quem quer ver, ó, a 9ª tá aqui, ó, o hábito de fazer mais que o combinado. Então, eram em 2. Aqui estava, eu li essa primeira parte aqui no final de semana, depois peguei para ler essa outra parte. E aí fiz um mapa. Lei por lei eu fui definindo o que eu queria, como é que eu queria, e aí a vida vem de uma situação muito adversa, como aquela de engraxate, vendedor de picolé, andar por mais de 30 países do mundo, dar aula na Universidade da Califórnia, ser ouvidor da ONU, fazer pronunciamento para 78 países da ONU, simultaneamente, naquela tribuna super conhecida que é a ONU. Embora hoje esteja muito sob júdice o que a ONU vem fazendo, mas ninguém pode negar o que ela fez por esse planeta. E também ninguém pode negar a influência. A influência até hoje, independente se questiona ou não. Né? Porque ele se montou uma estrutura em que eles entram dentro dos países, influenciam os países, sem ter responsabilidade sobre dentro dos países, principalmente isso. Né? Então, estar lá presente foi tudo aquilo, quando eu dei palestra na Irlanda, por exemplo, na França, nesse Portugal, foram momentos que a gente fizemos palestras lá, você olha aquela distância, o que me tirou lá daquela distância do vendedor de picolé para chegar até aqui? Foi um livro. E um livro tem uma filosofia, e uma filosofia que ela é transformadora, que é a filosofia que mais influenciou líderes e empreendedores ao redor do mundo inteiro. E aí esse é o ponto em que eu quero entrar... da realização pessoal, filosofia do triunfo. Na próxima ideia para a gente falar. Napoleão Hill começa a pesquisa dele com o livro A Lei do Triunfo, né, que em inglês é The Law of the Success, em inglês. Porque o conceito de sucesso deles é um pouco diferente do nosso conceito de sucesso. Para eles, o sucesso está mais próximo da tradução para nós de prosperidade, porque sucesso está muito ligado à fama, muito ligado ao momento de vitrine, né? Para gente, né? Para nós. Isso. E para eles não, para eles o sucesso está mais ligado à prosperidade. E aí a gente trazendo para um contexto, ele publica o livro em 1928, um ano antes da grande quebra dos Estados Unidos. E aí eles se recuperam e 2 anos depois, 3 anos depois, né, 3 anos depois, quebram de novo, né, 29 e 32, os Estados Unidos, e aí onde ele publica o Quem Pensa Enriquece, logo depois, né? Ele publica no finalzinho da Grande Depressão já, é de 36 o livro. Quem Pensa Enriquece é de 36. Isso. Esse é de 28. E aí, só que o grande questionamento, por que isso é tão atual? Por que ainda os empreendedores podem aplicar aquilo que o Napoleão Hill trouxe? Por que isso é importante para o empreendedorismo, para o empresário? Como trajetória de vida veio ponto a ponto. Lei a lei vem trazendo
contou aqui. E aí essa é a minha trajetória pessoal. É isso que nós... Essa é a minha jornada do herói. E aí foi o que nós falamos, né? Grande parte disso, eu estou presente pela idade, de pai e filho. Não dos 14, mas menos de 10 anos depois, eu estou presente nessa história. Já está junto. Né? E como é que, assim, quais são por que isso ainda é tão atual? Nós estamos em 2026, daqui a 2 anos, faz 100 anos que ele publica o livro. Por que é tão atual? Por que isso ainda serve para o empreendedor, para o empresário no dia de hoje? Em 2008, fez 100 anos do início da pesquisa. Que foi quando ele começou, em 1908, a pesquisa. Isso, em Nova York. Aquele diálogo, aquela conversa, aconteceu em 1908. Em 2008, nós resolvemos escrever um livro sobre o livro, que é esse aqui. Isso. Esse livro aqui é sobre esse livro aqui, exatamente com esse teu questionamento. Por que é tão atual? Porque tem coisas que são mutáveis e tem coisas que são imutáveis. É como o Sol. Há 50 milhões de anos que ele nasce ali uma variação de 27 graus conforme a estação, mais para a direita, mais para a esquerda, conforme se olha de frente para quando ele nasce. Há 50 milhões de anos ele nasce ali naquela trajetória dele ali, mas nasce da mesma maneira, mas todos os dias se renova com novas oportunidades e novas possibilidades. Nós não sabemos exatamente há quanto tempo a humanidade está aqui no planeta Terra. De ética escrita, é em torno de 12 mil anos, que é o tempo que tem a Bíblia. Quando vai se estudar todas as gerações, tem em torno de 12 mil anos de registro ético. Ou seja, a história humana é contada em torno de 12 mil anos. Neste período todo, o ser humano é o mesmo. Ele sai de manhã de casa para ir atrás, buscar o sustento da sua família. Ele sai e ele precisa fazer as coisas acontecerem para trazer o sustento da sua família para dentro de casa. O que mudou? Mudou a roupagem, mudou a forma e mudou as ferramentas. Mas o objetivo... O ato da natureza ainda é o mesmo. É o mesmo. E nós, o ser humano, diferente de uma máquina como essa, um celular, que ele já nasce. Quando ele nasce, eles colocam ali a memória, você liga pela primeira vez, ele já está múltiplo instalado com uma mega hiperinteligência. O ser humano não. Ele nasce, ele tem que aprender a andar, tem que aprender a falar, tem que aprender a ler, tem que aprender a estruturar, tem que aprender a consciência, tem que ir instalando tem expectativa que um dia se coloque um chipzinho e instale isso imediatamente, que aí tem o robô. Expectativa tem, se vai acontecer a gente não sabe. Aí algumas pessoas dizem, os robôs vão fazer tudo e vão tomar o lugar da humanidade. Não serão os robôs. Quem vai tomar o lugar da humanidade é a fábrica que fabrica o robô. Porque ela vai desligar, liga, pronto, acaba. Eles vão se revoltar, desliga, pronto, acaba. Não existe isso. Então, vai virar meio que De Volta para o Futuro do filme. Vai ser a mesma coisa. De Volta para o Futuro, como chama o filme lá do Stallone, que ele briga com os robôs lá. Aquilo que a gente já tem visto aí, esse novo tempo, mas continua igual na sua essência. Então, e isso é que Napoleão Hill é. Nós temos que trabalhar objetivos, temos que trabalhar a resistência emocional ao fracasso, temos que trabalhar o enfrentamento dos nossos medos básicos, nós temos que trabalhar as nossas ansiedades mentais, ter força mental para poder entender os reveses da vida, porque a vida é como a natureza. Ela tem altos e baixos, altos e baixos. Ninguém fica só no alto e ninguém fica só no baixo. Até por uma questão da lei máxima da justiça da natureza, ela equilibra. 50% baixo, 50% alto, 50% baixo. Agora, o que a experiência mostra é que as mentes lúcidas conseguem desequilibrar a vida para mais alto do que baixo. É uma gentileza que a justa lei máxima da natureza faz com as mentes lúcidas. Mas a lucidez é uma construção. E se não tiver metodologia,
nós falamos muito isso Sim. entre nós. Se não tiver ferramenta, não adianta ter apenas o conceito. Quando ele é solto, ele não produz transformação, ele produz impacto. E que forma a gente, antes de a gente ir para o intervalo, de que forma a gente trabalha a mente lúcida? Qual é a metodologia para trabalhar essa mente lúcida? De que forma e o método? Porque a pergunta tem duas perguntas numa só. De que forma a instrução já vem lá 2.400 anos atrás, que se atribui a Sócrates o quê? Que é aquela frase, conhece-te a ti mesmo, que é atribuída a ele, mas já era conhecida no Templo de Delfos, já estava lá no portal de entrada do Templo de Delfos, já estava escrita esta frase. Então, conhece-te a ti mesmo e possuirás o segredo dos deuses e a chave do universo. Então, o processo é autoconhecimento. O que fazer? Eu tenho que conhecer, eu tenho que saber quais são meus pontos fortes, quais são meus pontos fracos, por que eu sou do jeito que eu sou, por que eu ajo do jeito que eu ajo. Eu tenho que ter essa consciência. Qual é a metodologia? Qual é o passo? O passo que nós usamos e que dá certo, tanto é que há mais de 100 anos vem produzindo resultados, é o Experiential Learning, que é a metodologia Mastermind. É saber qual é o primeiro passo para se dar, qual é o segundo passo para se dar, qual é o terceiro passo, como é que se sustenta isso, quais são os caminhos de sustentação. Aquela máxima, o segredo de caminhar sobre as águas é saber onde estão as pedras para serem pisadas. Então, esse é o método de Napoleão Hill. Ele passou 20 anos pesquisando isso. Não foi um arrobo assim, teve um insight, colocou em prática, não. Ele passa pelo tempo, né? Ele fica em pé no teste. E todo mundo fala que a pesquisa científica precisa durar tempo. A dele é uma pesquisa de ciências humanas. É uma pesquisa? As ciências humanas é uma ciência, chama-se ciências humanas. E é uma pesquisa de 20 anos das ciências humanas. E esse era um acordo que ele tinha com o milionário do aço, o Sr. Andrew, que deveria durar 20 anos no mínimo. Eram 3 cláusulas. E ele morre logo após, assim, coisa de 1916. 16. Ele morre 8 anos depois desse acordo. Mas no acordo tinha 3 cláusulas não escritas, que era um acordo, porque acordo é feito para ser cumprido. Primeiro de todos é que deveria durar 20 anos. Por quê? Para ver se ficava em pé no teste do tempo. Porque esse é o maior inquiridor, é o tempo. Os americanos falam isso com muita propriedade. Para eles lá é quase um ditado. Stand the test of time. Isso fica em pé no teste do tempo. Então, esse era o primeiro. O segundo, ele ia dar uma carta de recomendação para que os grandes empresários o recebessem. Então, que é o segundo acordo, zele pelo prestígio que eu estou te dando. Eu vou te emprestar meu prestígio, zele pelo prestígio. Terceira cláusula era, isso tem que te render dinheiro. Se daqui a 3 anos não te render dinheiro, você pega isso, joga fora, porque o dinheiro é a seiva do mundo material. Assim como a fé é a seiva do mundo espiritual. Depois de um tempo também andando com um monte de gente que faz dinheiro aos montes nos Estados Unidos, na época, no começo do século, não aprender nada como fazer dinheiro, também não adiantava muita coisa continuar. Saber. Até porque o capitalismo estava se formando ali, né? No início do século XX. Né? Aquela reunião naquele hotel que nós fomos lá em Ashley, ainda não tinha acontecido, porque ela é de 1922, quando eles fizeram, que foi os 5 grandes lá, que era o Henry Ford, o Vanderbilt, o que nós tivemos na casa do Vanderbilt, o Firestone dos pneus, da luz o Edison, Thomas Edison e do dinheiro JP Morgan. Então ele disse, o Henry Ford falou, eu farei o carro e os motores, Firestone vai fazer os pneus,
Thomas, você vai iluminar para esses carros poderem andar à noite. Vai iluminar esse carro. A Vanderbilt, você vai construir as estradas para que eles possam ligar as cidades. Ele era o grande investidor, né? Dono das grandes empreiteiras. E JP Morgan, você vai emprestar dinheiro para que as pessoas abram pequenos negócios na beira das estradas para poder atender os carros, postos, hotéis, tanto que Estados Unidos é tudo em trevos, né? Tudo em trevos. Tudo. Cidades são super pequenas, tudo em trevo. Tudo em trevo, tudo em trevo, tudo em trevo. Então, ali aconteceu o grande mastermind que mudou o século XX através dos carros do mundo. Então, o capitalismo ainda estava dando os primeiros passos, né, a Revolução Industrial estava se consolidando. Né? O Sr. André, o milionário do aço, quando ele intuiu que o século seria movido pelo ferro, no final do século XIX, né, que ele montou aquela gigante do aço americana. Né? Então, Napoleão Hill foi testemunho de toda essa transformação. A gente vai para o intervalo e na volta a gente vai falar como isso como foi ao longo desse processo ser o homem que mais difundiu Napoleão Hill no Brasil. Daqui a 2 minutinhos a gente volta. O curso Mastermind. Sensação de dever cumprido, de colocar um ponto final num projeto que eu comecei há 3 meses atrás. Posso dizer com toda certeza que foi um curso que mudou a minha visão. Com toda certeza, nós somos uma ferramenta, um treinamento capaz de transformar pessoas com habilidades extraordinárias em líderes extraordinários. Então, se você pretende ser um líder, você pretende impactar mais pessoas, esse curso é para você. Um professor, um diretor, um supervisor, uma pessoa que gosta de se comunicar com as pessoas que estão ao seu redor, que quer ter mais essa facilidade, ter essa melhora na sua comunicação, tornando tudo muito mais fácil e mais eficaz no seu dia a dia. Nós atuamos já no Brasil, Estados Unidos, Portugal, México, Angola e Moçambique. Se você quer se desenvolver como líder e ter resultados que te levam a outro patamar, a patamares extraordinários, você deve estar no Mastermind Links. Voltamos com o nosso programa Jason Albuquerque Questions. A gente vem hoje na nossa estreia falando com Jamil Albuquerque, falando sobre Napoleão Hill. E até agora, no nosso bate-papo foi extraordinário, mostrou a história, mostrou de que forma o Napoleão Hill trouxe esse conceito, mas agora eu quero saber, pai, e a gente falou no início, que é um bate-papo entre pai e filho, desde há 50 anos, quase 50 anos, você fala de Napoleão Hill. Eu estou com 38, então eu ouço isso há 38. Desde a minha vida inteira foi falando de Napoleão Hill. E com toda certeza, sendo redundante, absoluta certeza, é o homem que mais entende Napoleão Hill no Brasil, sem sombra de dúvida. Ou pelo menos é o que mais tem dedicado a vida. Mas acho que mais entende, porque é o que mais teve na Fundação Napoleão Hill, é o que mais conversou com todo mundo, é o que mais está lá, sim. É o que tem mais tempo de licenciado da Fundação no mundo, não é? Não é que é no Brasil, nós somos o que tem mais tempo de licença da Fundação Napoleão Hill, da Napoleon Hill Foundation no mundo. Então isso credencia. Assim, disseminando os princípios do Napoleão Hill, eu quero entender 2 perguntas. Qual é a maior confusão, qual que é o maior equívoco que as pessoas têm nesse processo do empreendedorismo? E a outra pergunta, depois desse processo, qual é assim, o grande segredo, a grande verdade que talvez as pessoas ignoram ou não saibam? A tua primeira pergunta é qual é o maior equívoco que as pessoas têm? Primeiro, o maior equívoco é querer ignorar o processo. Aqui está no ponto A, vai para o ponto B, existe um caminho. Quem quer fazer esse jump, esse salto, esse é o maior equívoco. Tanto que o território para os vendedores de fortuna espontânea é exatamente porque eles vendem a ideia de que é possível ignorar o processo.
E aí, o que mais nós vimos nesses quase 40 anos foi pessoas que pareciam que iam ficar gigante e se explodiam. Um elefante em cima de pernas de passarinho, não sustentavam. Era uma ejaculação precoce, uma coisa que vum, e voltava, porque queriam saltar o processo. Então, tanto que algumas pessoas que a gente viu aí com essa explosão, com esse advento do mundo digital, onde que qualquer pessoa tem um canal de televisão, porque quem tem um Facebook, quem tem um Instagram, quem tem um WhatsApp, quem tem um Telegram, tem um canal de televisão. Sim. Então, o que mais nós vimos? Foram pessoas que venderam ilusões, vendedores de ilusões, que a gente pode usar, como se diz na gíria, picaretas, 171s, ou seja, indutores de pessoas ao erro, porque quiseram vender que era possível fazer 7 dígitos em 7 dias. Então, é a máxima, porque é que o rato cai na ratoeira. Porque ele não pergunta por que o queijo é de graça. Por isso que ele... então, era o que a gente via acontecer aí. Tanto que até hoje, recentemente, eu estava vendo, ainda existe o golpe do bilhete premiado. Do bilhete premiado, que a gente pensava que tinha sido extinguido isso. Por quê? Porque alguém consegue vender a ideia de que é rápido, de que você vai resolver rápido. E a vida não é um clique chique. A vida não, ela tem esse período. Então esse é o maior equívoco. Achar que é da noite pro dia. Achar que é da noite. Achar que o de repente acontece de verdade da noite pro dia. De verdade. O de repente acontece no campo dos milagres. Não existe dinheiro fácil. Que também não é da noite pro dia, de repente, também, né? O milagre, porque tem que pedir. Tem que pedir. E demora tempo. Tanto que para chegar levou 21 dias pro anjo vir atender um pedido de Daniel. E veio do céu. Quer dizer, outra... A distância é grande. A distância é... Então, esse clique chique, pode ter certeza que no meio do caminho, não existe dinheiro fácil. Existe dinheiro grande, que é um outro conceito. E aí tem que ter uma outra compreensão, uma outra maturidade, para poder entender como isso acontece. Então esse é o maior equívoco, didaticamente. Sim. Segunda parte da pergunta é qual é o segredo. O que as pessoas ignoram, assim, qual é a verdade que as pessoas ignoram? Não sei se é a verdade, não sei se a palavra correta é a verdade, mas qual é o grande segredo que as pessoas ignoram? Está dito aqui, o óbvio que ignoramos. O óbvio que ignoramos. Aqui, tá escrito aqui que qual é o segredo mais bem guardado do mundo? É aquele que todo mundo conhece, todo mundo sabe. Por isso que ele é o mais bem guardado. Por isso que é o óbvio que é ignorado. Então, agora, as pessoas querem, todos nós ansiamos pelo pulo do gato. E o que verdadeiramente, qual é o pulo que muda a vida de qualquer pessoa? O pulo da cama. Sim, logo cedo. Esse verdadeiramente é o pulo que muda a vida de qualquer ser humano. Depois vem o pulo do gato. E qual é o pulo do gato? É aquela história que a gente inclusive conta. Né? É uma história assim, um certo dia um tigre queria poder comer lá o gato e aí ele não conseguia, porque o gato, inclusive o tigre foge do gato, por causa do salto dele. Aí ele teve uma ideia brilhante, ele contratou o gato para ensinar aqueles pulos todos. Pagou para o gato e disse, você vai me dar um curso agora. E o gato, ele ensinou todos os pulos, terminou as aulas, aí o tigre diz, agora ele não consegue, porque eu conheço todos os pulos dele. Foi dar um pulo, ele saiu, pulou lá em cima de uma árvore, o tigre olhou e disse, espera, mas esse pulo você não me ensinou. E ele falou, não, esse é o pulo do gato. Mas qual é o pulo do gato? Qual? Porque o gato você pode jogar ele para cima, qualquer distância, ele cai, ele fica em pé. E os pilotos de Fórmula 1 foram estudar isso. Porque quando as pessoas pegam e vão dirigir, você pode perceber que às vezes só tem um poste em quase 1 quilômetro, a pessoa vai lá e bate naquele poste, o carro. Ele olha a poste, meu Deus, o poste, bum, vai e bate ali. Porque ele olha para o poste.
E nós vamos em direção àquilo que olhamos. Olha para a árvore, nós vamos em direção àquilo que nós olhamos. Então eles estudaram, o gato ele pula, mas ele mantém a cabeça no horizonte, ele gira o corpo com a cabeça no horizonte. E é isso que faz com que ele tenha o domínio. Então ele tem um método, não é o acaso. Então o pulo do gato é um método. É por isso que essa filosofia transforma, é tão marcante. Nós vemos pessoas que dizem a minha vida era uma e passou a ser outra. Foi um ritual de passagem, foi um momento iniciático, eu fui entronizado num outro conhecimento, porque passou por uma metodologia transformacional, que teve uma emancipação interna, começou a olhar a vida mais expandida, começou a enxergar os seus sonhos, começou a ver que o alto da montanha era, na verdade, a plataforma da próxima montanha. Lembra quando nós caminhamos, chegamos em Machu Picchu, olhamos o Huayna Picchu, tinha 400 metros a mais, nós subimos. Sim. Mas Machu Picchu era muito alto, era 3.000 metros de altura. É. Então, ou seja, consegue enxergar os seus sonhos, consegue ser pessoas com mais resultados, fazer melhores reuniões, reataram afetos familiares, começaram a se relacionar melhor com Deus, começaram a ser mais forte diante da vida, ter mais resistência emocional. Tudo isso nós já ouvimos falar. Sim. Mas é o como que faz a diferença. E esse como é o pulo do gato. É um método. Isso que se ignora. E é isso que faz com que as pessoas passem por experiência e não tenham transformação. Pegando esse gancho, o Mastermind no Brasil, em Portugal, a gente já foi para Angola, Moçambique, Estados Unidos, que a gente tem treinamento com frequência nesses países. México agora, está fazendo um ano que eu cheguei de lá. Hoje está começando uma turma... em Cancún, eu estive lá um ano atrás, exatamente um ano atrás. Então a gente já tem mais de quase 200 mil líderes, 180, 200 mil líderes que já passaram pelas nossas salas, por treinamentos, por workshops, pessoas que conhecem e foram impactadas por tudo isso. Assim, qual é a lei que mais impacta a vida das pessoas? Qual é o que mais faz, o que mais as pessoas... Eu estava comentando na semana passada, estava dando treinamento na semana passada e falei que faz 10 anos direto que eu estou em sala dando treinamento. Eu falo sozinho, né? Não estou contando o tempo que eu estou em sala desde que eu nasci. Estou falando, ministrando treinamento sozinho. Poderia aqui citar uma série delas, das 17. Mas você tem 50 anos de Napoleão Hill. Então, qual é assim o que mais transforma as pessoas que passam pela sala, que leem, que são impactadas pela obra de Napoleão Hill? Aqueles que são essenciais, né? São essenciais. Tu lembra, você foi levar, quando você trabalhou na Feira do Livro, você foi levar no aeroporto o Luiz Fernando Veríssimo. Buscar e levar. Buscar e levar, né? E ele tinha uma veia muito humorista, né? Então ele dizia assim, tinha uma máxima dele que ele dizia assim, gengiva não morde, mas segura os dentes. Sim, né? Muito gaúcho. Né? Aqueles ditados gaúchos. Ou seja, os dentes são lindos, mas sem a gengiva, ela não tem a estrutura. Sim. Então tem que ter aquilo que é essencial. O Exupéry, que escreveu o Pequeno Príncipe, que é um livro de filosofia profunda para adultos. Muita gente pensa que aquele livro é para criança, mas é um livro para adultos. E que morou no Brasil um tempo, né? Ele morou lá em Florianópolis. Antoine de Saint-Exupéry. Né? Exupéry, lá chamava ele de Zé Perry, porque eles não conseguiam pronunciar os manezinhos da ilha. Tem Avenida Exupéry, Praça Exupéry, Rua Zé Perry, tudo em homenagem a ele lá no Campeche. E ele dizia aquela frase memorável, dentre tantas dele, o essencial é invisível aos olhos. Ou seja, aquilo que é essencial, das 17 leis, pode-se dizer que tem 5 que são essenciais. São essenciais. Se tivesse que escolher uma, eu escolho uma. Mas tem 5 que são essenciais. Se tivesse que escolher só uma, é o objetivo principal bem definido. Quem tem objetivo não é por acaso que o mundo se abre para deixar passar quem sabe onde é que vai. Quantas pessoas... Eu sou objetivado, ela
ela se torna obstinada, às vezes ela faz um estrago, Sim. porque ela tem o objetivo, então às vezes ela produz um vazio ao seu redor, mas ela vai em direção. Então, essa é a essencial das essenciais. Não é à toa que ela é a número um. Aí, para sustentar isso, vem a número 2, que é o mastermind, a aliança. Porque sozinha a pessoa não consegue, ninguém faz sozinho a travessia de uma vida. Para nascer nós precisamos de outro, né? Então, não se conseguiu ainda fazer um ser humano por si só. Então, se precisa saber com quem faz aliança. Essa é a segunda da lei que é fundamental assim, para a pessoa. Depois é a lei da cooperação. Você fez aliança, você está com gente, essas pessoas... O que é a cooperação? É aquilo que vai além da obrigação e além do favor. Sim. E isso é uma habilidade que ela junta até uma outra lei. A gente costuma dizer que tem a lei de fazer mais que o combinado é pessoal. A cooperação é coletiva. Você tem que fazer as pessoas fazerem mais que o combinado. E aí, então, essa é a terceira lei, porque você faz aliança e faz com que essa aliança faça você andar, caminhar. Quarta lei, que ela já não está em ordem mais, Sim, né? sim. É a autocontrole, a resistência emocional. Porque na liderança e na vida é verdadeiramente os nervos que faz a pessoa se sustentar. É resistência emocional, é enfrentar o medo, porque não há nenhuma possibilidade de alguém viver sem ter medo. Alguém diz, eu não tenho medo de nada, ele tem medo de admitir o medo. Sobretudo, quem tem umbigo tem medo. Sobretudo nesse contexto brasileiro, né? Um contexto em que, quando começou todas essas crises de juros no mundo, falando, não estou entrar na questão de economia, assim, mas uma coisa é, há mais ou menos uns 4, 5 meses, a gente esteve nos Estados Unidos e eu estava conversando com um primo que mora lá, e ele falou, que o primo da minha esposa, que mora lá e tal, ele falou, pô, aqui a inflação tá altíssima e tal. E a gente sempre fala, né, o brasileiro vive na crise, assim, a gente não sabe o que é não viver em crise. A gente sempre tem uma crise passando, sempre tem alguma coisa passando. O americano, o japonês, o alemão não sabe o que é inflação, não sabe o que é ter crise, o que é não esperar, o que não ter segurança jurídica e tudo mais. E aí entra isso que está falando da resistência emocional, né? Saber ter essa resistência. Então, eu citei 4 leis aqui, né? Que essas leis. Das 17 leis, como eu disse que tinham 5, para escolher uma mais, que são tantas que estão ali, são 17, que a filosofia completa é 17, a última que é os hábitos, a força poderosa do hábito. Ou seja, como é que introjeta tudo isso e faz isso virar o piloto automático da mente. Então, das 17 dá para escolher uma, que é determinante, e dá para colocar 5, que é o que sustenta, para que isso aconteça. Aí, quando vai colocando as outras em prática, aí é mais ou menos assim. Você pode fazer uma comida que mata a fome e você pode fazer um banquete com as mesmas coisas, com o arroz, com o feijão, com a carne e tal, mas quando se tem aquele restante, aquele recheio, isso vai ficando muito mais bonito, né? Sim. Então essas são as 17 leis, ou seja, o triunfo vai ficando mais lindo, mais belo, mais prazeroso. A gente vive num momento no Brasil no contexto mundial, né, de muitas transformações, assim. O Napoleão Hill é atemporal, a gente falou que a natureza humana não mudam algumas coisas, mas a natureza humana, o sair para batalhar, para buscar, para o sustento da sua família, ele continua o mesmo. Napoleão Hill traz comportamentos escritos e organizados desde 1928. Ele começa em 1908 e traz organizado, publicado, completo em 1928. Porque era um acordo, né? Sim. Ele tinha que publicar, tanto que o Sorano morreu antes e ele cumpriu o acordo. E aí, assim, hoje, nesse contexto em que a gente vive, quais são as defesas, o que nós, como empreendedores, a gente está caminhando para o final desse bate-papo, o que nós, como empreendedores, nós precisamos defender ao longo desse processo? Eu tenho dito muito em discursos já há algum tempo,
lá no nosso almoço de negócios em São Paulo com protagonistas, o Fórum das Américas e o Mastermind, que são empreendedores seriais, uma coisa grande, que tem lá empresários gigantes no Brasil, que estão sempre conosco, e eu tenho dito isso reiteradamente, que nós temos 3 grandes bandeiras de defesa, que quem olhar no meu Instagram vai ver, que a gente precisa defender a cruz, a enxada e a espada. Defender o princípio do cristianismo. Por que do cristianismo? Porque é os princípios basilares do Ocidente. Simples assim. Outras religiões, eu não estou criticando outras religiões. Outras religiões também se baseiam em muitos princípios do cristianismo. A espada para a gente ter possibilidade de defesa, defender a nossa família, aquilo que a gente acredita, as nossas ideias. E a enxada de poder ter a livre iniciativa de trabalhar. Aonde que a gente encaixa nesses 3 pilares os princípios de Napoleão Hill? Para a gente caminhar para esse final e deixar uma mensagem de construção daqui para o futuro. Uma sociedade só se sustenta quando ela tem objetivos, e você citou o cristianismo. Qual é o objetivo do cristianismo? É levar o ser humano a ir morar no céu. Depois de passar por este paraíso terráqueo, ir morar no paraíso celestial. Então, tem objetivo. Então, ele já se encaixa, já se conecta. O que sustenta é um objetivo, depois é a solidariedade. O ser humano, o primeiro gesto de civilização que se encontra no mundo, é o primeiro cadáver que se encontra com um osso corrigido, ou seja, um osso que percebeu que era quebrado e foi corrigido. Quando alguém quebrou um osso e está lá, é porque ele foi cuidado, para poder ter solidificado, foi cuidado. Então nós precisamos da solidariedade, e sim, isso é Napoleão Hill, né? Então precisa dessa solidariedade e precisa de esperança. O ser humano é movido à esperança, ele precisa necessariamente olhar para o futuro, acordar de manhã e ter expectativas que a vida será melhor amanhã. Então, você falou da cruz, da espada e da enxada. Que é a base da civilização ocidental, as outras são base para outras civilizações. A segurança, porque é fundamental, porque a única maneira de você parar um homem mau com um revólver na mão é um homem bom com um revólver na mão. Sim. Então, você precisa de segurança, então precisa ter. Todas as guerras são injustas, mas existem guerras que são necessárias. Sim. E para salvar a própria vida e a vida da sua família é uma guerra necessária. Naturalmente. E a enxada, que eu gosto muito desse símbolo que você fala sempre, aliás, os 3 símbolos que você fala sempre, que é a enxada, você precisa pegar no cabo e ir lá para poder abrir a terra, lançar a semente, respeitar o cio da terra, para poder respeitar colher. O processo. Respeitar o processo para poder ter isso tudo. Então, o Mastermind, ele se conecta com tudo isso, essa filosofia se conecta com tudo isso. E nós estamos construindo um Brasil novo. O Brasil do século XXI, o país que verdadeiramente será o país que vai ser o florão do mundo, não só o florão da América, mas o florão do mundo, a pátria do novo planeta, do século XXI e desse novo milênio, é o Brasil. Em 2048 começa a desenvolver a Antártica, e o Brasil fica o centro e o eixo do planeta. Com toda certeza. Então nós precisamos, para preparar isso, esse novo Brasil, precisamos de pessoas fortes e preparadas, que é a função e a causa e a cruzada, o propósito e a missão do Mastermind, que é um propósito genuíno. E um propósito, para ser genuíno, ele tem que ter alinhamento profissional, alinhamento pessoal e alinhamento espiritual, porque sem o espiritual, já ensinou Napoleão Hill, nenhuma filosofia, nenhum sucesso será completo. Tanto que uma das leis é a fé aplicada. É a fé aplicada. Pai, obrigado. Vou trazendo a pessoalidade, né? Foi muito legal a gente estar aqui batendo esse papo nesse primeiro programa, nessa nossa estreia aqui no grupo, na TV Tati, no TH+. Para nós é muito importante levar essa mensagem do empreendedorismo, como sempre fala, da filosofia da realização pessoal e daquilo que Napoleão Hill trouxe. É uma roda de conversa de família.
Com certeza. Aqui, na verdade, o que nós fizemos é que nós conversamos muito em volta da mesa. Dentro de casa. E aquilo que a mãe dizia, a tua avó, Dona Flora, dizia assim, a mesa vai à praça. Aquilo que a gente ia na mesa, a gente ia na praça. Então nós estamos fazendo isso, nossas conversas de dentro de casa, indo para dentro da casa das pessoas, conversando sobre filosofia, sobre realização pessoal e sobre esse país maravilhoso que é o Brasil. Amém. A Amém. gente vai estar de novo mais aqui, mais à frente, nesse projeto que a gente inicia agora e com certeza vai ter muitos frutos. Amém. A gente já volta, mais 2 minutinhos de break e a gente já volta para o encerramento do nosso programa. Valeu! Se hoje fechassem as portas de Brasília, o Brasil parava. Mas se fechassem as portas dos pequenos negócios, o Brasil quebrava. Quem sustenta esse país não é o palácio, é a padaria da esquina. Não é o gabinete, é a oficina, o salão, o mercado, a pequena indústria. O Brasil real acorda cedo, gera emprego, paga imposto. Muitas vezes alto demais. E ainda precisa lutar contra um sistema que, em vez de ajudar, só atrapalha. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Como a livre iniciativa pode ser o maior motor de desenvolvimento do Brasil. Se ela tiver liberdade para trabalhar, existe uma verdade que precisa ser dita. Empreender no Brasil é um ato de coragem. O empreendedor gera emprego, gera renda, gera oportunidade, sustenta famílias que ele nem conhece e ainda assim trabalha sob 3 pesos constantes: insegurança econômica, falta de formação prática para a mão de obra e a carga tributária sufocante. Como desenvolver uma nação sem proteger quem produz? A Margaret Thatcher, ela dizia, não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte, seu e meu. Ou seja, antes de qualquer investimento do Estado, alguém precisou produzir, vender, arriscar, pagar imposto. O Estado não cria riqueza, ele administra, e muitas vezes, mal, a riqueza que o empreendedor gera. E aqui eu deixo algumas perguntas para você que nos assiste. Como um país cresce penalizando quem abre empresas? Como gerar emprego taxando a folha de pagamento? Como inovar sem liberdade econômica? Outra reflexão importante: se queremos bons negócios, precisamos de boas pessoas. E isso passa por educação que gera emprego e renda. Mas não apenas educação teórica, educação produtiva, prática, empreendedora. Formar gente que saiba resolver problemas, criar soluções, trabalhar com excelência, gerar valor. Sem isso, não existe crescimento. A livre iniciativa não é apenas um conceito só econômico, ela é um princípio de prosperidade social. Quando o empreendedor ele tem liberdade, investe mais, contrata mais, inova mais e cresce. E leva junto, que a Margaret Thatcher falava muito disso, que traduz com precisão. Quanto mais o Estado planeja, menos o povo prospera, porque quem está na ponta sabe muito onde dói. E o empreendedor, o empresário é que sente a queda nas vendas, o custo do imposto, a dificuldade de contratar, a burocracia maluca que trava o desenvolvimento do Brasil. Passa por ouvir quem produz, não apenas quem legisla. Agora, existe um ponto crucial. O empreendedor brasileiro precisa parar de lutar sozinho. Sozinho ele sobrevive. Unido ele transforma. É hora de apoiar quem defende a livre iniciativa, valorizar quem gera emprego, porque quando o empreendedor cresce, o Brasil cresce junto. Não é só sobre lucros, é sobre dignidade, é sobre independência, é sobre construir um país onde o esforço vale a pena. E eu encerro com uma reflexão poderosa. O sucesso não vem do governo, vem da coragem de quem decide produzir. E enquanto existir gente disposta a empreender, existirá esperança de um Brasil mais forte, mais livre e mais próspero. Seguimos trabalhando, seguimos acreditando e seguimos empreendendo. Eu te espero na próxima terça-feira, às 20 horas, aqui na TH+, com reprise aos domingos, às 14 horas. Nós falaremos sempre de empreendedorismo. Muito obrigado até aqui e até o próximo programa.